Para o exercício número 5. O exercício número 5 fala assim: considerando que as três cargas da figura estão em equilíbrio, determine qual o valor da carga Q1 em unidades de 10 a menos 9 coulombs. Considere Q3 igual menos 3 vezes 10 a menos 9 coulombs. Então vamos lá. Eu tenho aqui Q1, não é isso? Eu tenho Q3 e eu tenho aqui Q2. Elas estão separadas aqui por uma distância de 10 centímetros e tem uma linha aqui unindo elas, que significa que elas estão na mesma direção, certo? Beleza. Então vamos lá. Ele quer saber o valor de Q1. Então ele quer descobrir o valor de Q1. Ele me falou que Q3 vale menos 3 vezes 10 a menos 9 coulombs, certo? E quer que eu descubra o valor de Q1. Bom, então vamos lá. Partindo do princípio que ele falou ali, que as três cargas estão em equilíbrio, ou seja, se as três cargas estão em equilíbrio, a partir do momento que usou a palavra equilíbrio, e se tratando de força ali, eu posso falar que a força resultante entre as cargas ali é zero, beleza? Então, a força entre elas, a força resultante entre elas é zero. Como eu quero saber a respeito da carga 1, eu preciso fazer alguma configuração aqui. Eu vou partir aqui, dentre os dados que eu tenho, se eu for analisar aqui se a força resultante é nula, eu posso falar aqui, ó, que a força entre a carga 3 e a carga 2, eu não sei a respeito aqui do sinal da carga 2. Eu sei que o 3 é negativo, porque ele me falou, certo? Então eu posso falar, como o exercício me falou que a força resultante é nula, eu posso falar aqui que em cima dessa carga aqui, ó, da 2, eu tenho duas forças atuando, certo? Uma referente à carga 3, que atua aqui sobre a carga 2, e uma referente à carga 1, que também atua aqui. Eu não sei qual vai ser a de atração e qual vai ser a de repulsão, porque eu não conheço o sinal da carga 2 aqui ainda, certo? Então eu não posso afirmar nada, também não conheço o sinal da carga 1, mas eu sei que uma dessas duas forças, uma delas é referente à carga 3 e uma delas é referente à carga 1. Então, eu vou partir desse princípio, usando que a força ali resultante é nula, para fazer o exercício. Então, o que eu afirmo ali, ó? Com certeza eu posso falar que a força que a carga 1 faz sobre a carga 2 é igual à força que a carga 3 faz sobre a carga 2, certo? Por causa disso daqui, tá em equilíbrio, força resultante é nula, certo? Então vamos analisar o que está acontecendo entre a carga 1 e a carga 2. De acordo com a lei de Coulomb, constante vai ser igual módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2, dividido pela distância da carga 1 até a carga 2, igual força entre a carga 3 e a carga 2, constante, módulo da carga 3 vezes o módulo da carga 2, dividido pela distância entre a carga 3 e a carga 2,
esqueci aqui, é tudo elevado ao quadrado, beleza? Então, olha só, de acordo com o que a gente está vendo aí, a gente pode substituir alguns valores, cancelar outros e encontrar o que a gente está procurando. Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui, os dois lados aqui apareceu K. Então, eu posso cancelar. Os dois lados aqui apareceu o módulo de Q. Eu nem tenho módulo de Q2, não conheço o valor. Então, melhor ainda, cancelo, certo? Então, o que sobrou aí para mim? Sobrou módulo de Q1, que é exatamente o que eu estou procurando. Módulo de Q3 é um valor que ele me deu. A distância de 1 até 2, da carga 1 até a carga 2, quanto é essa distância? É a distância total, 20 centímetros. No caso aqui, tem que transformar para metro. E a distância de 3 até 2, 10 centímetros. Então, vamos lá. Substituindo os valores aí, então vai ficar módulo de Q1, é o que eu estou procurando, dividido pela distância da carga 1 até a carga 2, 20 centímetros, certo? Vou até escrever aqui, ó, 20 centímetros, que eu posso escrever 0,20 elevado ao quadrado. É igual módulo de Q3. Módulo de Q3, 3 vezes 10 a menos 9, sobre a distância de 3 até 2, que no caso é 10 centímetros. 0,10 elevado ao quadrado, certo? Então, vamos lá. Módulo de Q1 vai ser igual, vou passar isso para cá, multiplicando 0,20 elevado ao quadrado, vou fazer separadinho aqui primeiro, vai ser 0,04, aqui 3 vezes 10 a menos 9, 0,10 elevado ao quadrado, 0,01, certo? Então, Q1 vai ser igual 0,04 vezes 3 vezes 10 a menos 9 sobre 0,01. Q1 vai ser igual a... aqui, isso vai cancelar na hora da gente fazer a multiplicação. Então, vai ficar 12 vezes 10 a menos 9 coulombs. Ou seja, esse é o valor do Q1. 12 vezes 10 a menos 9 coulombs. Achamos o valor aí, certo? Então, agora vamos fazer o exercício número 6. O exercício número 6, ele fala assim: duas esferas idênticas estão carregadas com cargas mais 9 microcoulombs e menos 3 microcoulombs, a uma distância de 30 centímetros uma da outra. Então, vamos lá. Eu tenho uma carga aqui, 9 microcoulombs. Está separada por uma distância, outra carga, elas são idênticas, têm o mesmo tamanho. Menos 3 microcoulombs, certo? Estão separados por uma distância de 30 centímetros. Beleza. Essas esferas foram colocadas em contato e em seguida afastadas novamente a uma distância de 30 centímetros. Calcule as intensidades da força de interação elétrica entre as cargas antes e após o contato. Em ambos os casos, as forças são de atração ou de repulsão, dado K igual a 9 vezes 10 a 9. Então, vamos lá. Vamos entender. São duas situações diferentes que ele está falando aí. Antes do contato, o que eu tenho? Essa situação aqui. As duas cargas, uma vale 9 vezes 10
a menos 6 coulombs, a outra menos 3 vezes 10 a menos 6 coulombs, estão a 30 centímetros uma da outra, antes do contato. Então, ele quer saber quanto vale a força aqui de interação entre elas. Beleza. Aí, o que vai acontecer depois? Elas vão ser colocadas em contato, ou seja, vamos lá. Em contato, eu vou encostar, aqui vale 9, vai encostar na que vale menos 3. A gente sabe que quando duas esferas eletricamente carregadas, elas entram em contato, lá vai ter a transferência de elétrons, é eletrização por contato. É um sistema eletricamente isolado, então tem lá a conservação da carga. O somatório da carga de antes é igual ao somatório da carga de depois. Ou seja, quanto que eu tenho no total que eu tenho aqui? Uma vale 9, a outra vale menos 3. Ou seja, o total aqui é de 6 microcoulombs no final. Se eu faço o contato e depois eu separo, quanto que cada uma vai ter? Se elas são idênticas, certo? Após a separação, elas vão ter quantidades iguais. Elas vão ter que apresentar os mesmos 6 microcoulombs. Então, essa aqui vai ficar com 3 e essa vai ficar com 3, certo? Então, são duas situações diferentes. Eu tenho aqui uma situação antes do contato, cada uma tem um valor. Ele está me perguntando qual é a força. E agora, ele falou, elas vão entrar em contato e depois vão se separar. E vão ser afastadas de novo por uma distância de 30 centímetros. Está falando lá no exercício. Separadas pela distância de 30 centímetros. Qual vai ser a força agora entre elas? Será que vai ser igual? Já que eu estou falando das mesmas cargas? Não sei. Então, a gente vai ter que fazer as duas situações. Então, vamos lá. Quando elas estão separadas, inicialmente, antes do contato, a força K módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 dividido pela distância elevada ao quadrado. Então, para eu calcular a força, vamos lá, substituindo os valores. Foi dado que o K vale 9 vezes 10 a 9. Valor de Q1, 9 vezes 10 a menos 6, vezes o Q2, módulo, 3 vezes 10 a menos 6, isso tudo dividido pela distância. A distância que separa as duas, 30 centímetros, passando para metros, 0,30 metros, elevado ao quadrado, certo? Então, vamos lá. Fazendo a continha aí, ó. 9 vezes 9, 81, vezes 3, 243. Vezes 10, somos expoentes agora, menos 3, sobre 0,30 elevado ao quadrado, 0,9, vai dar 0,09, certo? Então, a força aqui vai ser de... vou colocar em notação para ficar melhor de fazer a conta. 9 vezes 10 a menos 2. 243 dividido por 9 vai ser... Deixa eu fazer a continha aqui. 243 por 9 vai dar 2. 9 vezes 2, 18. 27. 27 vezes 10 a menos 1. Ou seja, a força 2,7 newtons, certo? Então, essa é a força antes do contato.
quando elas estavam lá, cada uma com a sua carga e separadas por uma distância. Beleza? Beleza. Aí agora vem a outra situação, igual eu já expliquei. Eu peguei as duas, coloquei em contato, vai ocorrer uma transferência de elétrons, ou seja, essa que estava com mais carga negativa vai ceder os elétrons e aí vai estabilizar, e aí no final, lembrando, princípio de conservação das cargas, o somatório de antes é igual ao somatório de depois. Então, o que elas tinham antes, se uma tinha 9 e a outra tinha menos 3, no total, então, juntas elas tinham uma quantidade de 6 positivo. Após a separação, como elas são idênticas, elas vão ficar com cargas iguais. Ou seja, cada uma vai ficar com 3 microcoulombs. Então, a força agora vai ser mesma coisa. Vou usar a lei de Coulomb. 9 vezes 10 a 9 vezes. Uma vale 3 vezes 10 a menos 6. A outra também vai valer 3 vezes 10 a menos 6. Dividido pela distância. O exercício falou que elas vão ser separadas por uma distância de 30 centímetros. Então, só fazer a continha agora de novo. 9 vezes 3 vai ser 9 vezes 3 vezes 3, 81. Vezes 10 elevado a menos 3, dividido 0,09. Isso vai ser igual a 81 vezes 10 a menos 3, 9 vezes 10 a menos 2. Então, a força agora vai ser de 9 vezes 10 a menos 1 newton, que eu também posso escrever como sendo 0,9. Tá vendo a diferença entre uma e a outra? Então, antes do contato, elas tinham uma força de 2,7 newtons. E era uma força de atração. Por que eu sei que era atração? Porque antes do contato, uma estava carregada positivamente e a outra negativamente. Então, aqui, eu tinha uma força de atração entre elas. E após o contato, houve uma transferência de carga e as duas ficaram carregadas positivamente. Então, aqui ficou uma força de repulsão. Então, é o que responde lá ao final do exercício. Em ambos os casos, as forças são de atração ou de repulsão. Em cada situação, ficou descrito um tipo de força, certo?